irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de espiritualidade missionária. Nesta semana em que estamos rezando pela unidade dos cristãos. Que todos sejam um. Espiritualidade da comunhão em tempos de divisão. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, queremos colocar nosso coração diante de Jesus e escutar novamente o seu desejo mais profundo. Que todos sejam um. Vivemos tempos marcados por divisões, por palavras duras, por rupturas, por muita intolerância. Muitas vezes esquecemos que o outro, mesmo diferente de nós, continua sendo nosso irmão, nossa irmã. Hoje, nesta semana de oração pela unidade, de maneira muito especial, o Senhor nos chama à comunhão, não à uniformidade, não a sermos todos iguais, mas à unidade na diversidade, à unidade no amor. A unidade é um dos maiores testemunhos do Evangelho. Jesus nunca pediu que todos pensassem da mesma forma, mas pediu que permanecêssemos unidos. A divisão fere o corpo de Cristo, fere as famílias, fere as comunidades, rompe com amizades e destrói a própria humanidade. Quando cultivamos a divisão, nós nos desumanizamos. Por isso, a Igreja insiste continuamente no caminho do diálogo, do encontro, da cultura da paz. O Concílio Vaticano II, no decreto Unitatis Redintegratio, afirma: a restauração da unidade é um dos principais propósitos do concílio. Olha que desafio! A restauração da unidade é um dos principais propósitos do concílio. Lembremos que o Concílio Vaticano II foi um concílio ecumênico. E é bom que fique claro que a unidade não é uma estratégia humana, ela é dom do Espírito Santo. E é também compromisso, é nosso compromisso pessoal e comunitário. Nós somos chamados a viver a comunhão. A iluminação bíblica de hoje é do Evangelho de João 17, do 20 ao 23. Que todos sejam um. Neste Evangelho, Jesus reza ao Pai. E em sua oração ele não pede poder nem prestígio, mas ele reza pela unidade. E ele suplica ao Pai que todos sejam um, para que o mundo creia. Que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E que triste quando isso não acontece. O testemunho cristão perde força quando o ódio fala mais alto do que o amor. Quando a agressividade vence o diálogo. Quando a diferença se transforma em inimizade. Jesus não nega as diferenças. No grupo dos apóstolos e dos discípulos havia pessoas muito diferentes, personalidades diferentes. E, no entanto, formaram uma comunidade. Jesus pede e aconselha que o amor seja maior do que as diferenças. Aliás, Jesus não só aconselha, ele dá como mandamento viver o amor. Santo Agostinho já nos ensinava: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todos os momentos e em todas as situações, caridade. Essa é uma espiritualidade profundamente necessária para o nosso tempo, para o nosso mundo e de maneira muito particular para o nosso país. Estamos vivendo tempos difíceis. Precisamos nos unir. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos cultivar a espiritualidade da comunhão. São João Paulo II escreveu algo muito forte na Novo Milênio Ineunte. É preciso promover uma espiritualidade da comunhão.
O que significa isso? Significa aprender a olhar o outro, não como ameaça, mas como dom. O Papa Francisco insistia continuamente: a unidade é superior ao conflito. Nós encontramos isso no Evangelho Gaudium. Cultivar essa cultura da unidade, essa espiritualidade da unidade, não significa ignorar os problemas, nem fingir que tudo está bem, não é isso. Mas escolher não alimentar o ódio, escolher a escuta, o respeito, escolher a dignidade humana acima de qualquer disputa. Nada, nem ninguém pode ser mais importante do que a nossa comunhão, do que vivermos a unidade entre irmãos, a unidade em família, a unidade na comunidade. A espiritualidade cristã não combina com desprezo, não combina com violência verbal, não combina com humilhação do outro. O verdadeiro discípulo de Jesus constrói pontes. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos nos recorda que todos pertencemos à mesma humanidade e somos chamados a caminhar juntos. O documento de Aparecida afirma: o diálogo ecumênico é caminho irrenunciável da evangelização. O Papa Francisco frequentemente nos falava da cultura do encontro. Precisamos promover a cultura do encontro. Vivemos num mundo onde muitos preferem muros, mas o Evangelho continua propondo mesas. Mesa do encontro, mesa da escuta, mesa da comunhão. Talvez nossa primeira missão hoje não seja convencer, mas reconciliar. Levar a paz aos ambientes feridos, ser presença serena, criar espaços de humanidade. Como dizia São Basílio, nada é tão próprio do cristão quanto promover a paz. E a Eucaristia é a mesa da comunhão, é a mesa do ecumenismo, é a mesa da unidade. Na Eucaristia, Jesus nos reúne ao redor da mesma mesa. Na Eucaristia, o Senhor nos alimenta com o mesmo pão. E neste momento eu te convido a se colocar diante de Jesus e pedir um coração reconciliado. Talvez exista alguém que você precise voltar a escutar. Talvez exista alguma dureza no seu coração, nas suas relações, que precisa ser curada. Talvez Jesus esteja pedindo para você nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, preparando-se para celebrar Pentecostes, que você viva a experiência da reconciliação. Jesus, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver divisão, que eu leve comunhão. Onde houver agressividade, que eu leve serenidade. Onde houver desprezo, que eu leve respeito. Senhor Jesus, tu que rezaste pela unidade dos teus discípulos, cura o nosso coração dividido. Livra-nos do orgulho, da intolerância, da incapacidade de escutar. Ensina-nos a viver a comunhão com respeito, com humildade e com amor. Que o teu Espírito Santo faça de nós construtores da paz e promotores da cultura do encontro. Que por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, aquela que esteve presente unindo os discípulos no dia de Pentecostes, Deus derrame sobre nós a sua bênção, nos proteja, nos reconcilie, nos faça portadores da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos seguidores do canal, queridos irmãos, queridas irmãs, permaneçam nesta paz e levem consigo esta palavra de Jesus. Que todos sejam um. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.